Um bom dia a todos, a paz seja convosco. Aqui é o seu irmão, amigo, pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja Evangélica de Jesus, lugar da bênção. Fica situado aqui na Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, no centro aqui da cidade de Bacabal. Pastor, pregador das ruas da cidade de Bacabal. E ali do outro lado, gravando a live, a nossa primeira live desse dia, nosso irmão Carlos do Vale. Para a gente sempre é um prazer, sempre é uma alegria estarmos de volta, né? E agradecemos ao nosso bom e maravilhoso Deus por ter nos dado mais esse dia, mais essa oportunidade de podermos estar juntos e ser o instrumento na mão de Deus para falar com você nessa manhã especial de terça-feira. Daqui a pouco eu estarei fazendo aquela oração especial por você. Você que está entrando nessa live, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook oficial Pastor Luiz Carlos. Você pode compartilhar, né, a mensagem de hoje com outras pessoas, dando assim a oportunidade para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem de Deus. Você também pode fazer o seu comentário e fazer o seu pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Estamos alegres, estamos felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus, né? Deus tem nos honrado cada dia, Deus tem nos abençoado, né? E amanhã, quarta-feira, nós teremos um grande culto na igreja, que é o culto da família, onde estaremos orando pela sua família, intercedendo a Deus pela sua família, para que Deus venha operar um grande milagre no meio da tua família. Isso amanhã, quarta-feira, a partir das 7h30. E na sexta-feira nós temos aquela corrente forte, né? A corrente de libertação, de cura divina, a corrente quebra de maldições, a partir das 7h30 às 7h30 da noite, viu? Na sexta-feira. E no domingo nós teremos aquela reunião especial de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Aleluias ao Senhor. Graças a Deus. Nós vamos agora meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus desta manhã. A leitura de hoje está aqui em Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Essa é a leitura da palavra de Deus desta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar,
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Muita gente ora a Deus, né? Mas nem toda oração chega aos ouvidos de Deus. Existe aquela oração que ela não passa do telhado da igreja, do telhado da casa. São orações que não chegam até a presença de Deus. Às vezes o céu se torna bronze diante de muitas pessoas, que às vezes ora, mas não tem a resposta da sua oração. Isso não é pelo fato de Deus não querer ouvir a oração da pessoa. Isso é o fato da oração não chegar até a presença de Deus. E Isaías 59, ele responde o porquê muitas orações não são ouvidas pelo Senhor. Muitas orações não são, vamos dizer assim, respondidas, né? É pelo fato da oração não passar do telhado da igreja, né? Ou da casa da pessoa, e não chegar até a presença de Deus. Agora vem a pergunta, por quê? Por que nem toda oração que é feita chega até a presença de Deus? A resposta nós encontramos na Bíblia. A Bíblia nos fala de algumas pessoas no passado que oraram, mas não tiveram resposta. Entendeu? Pessoas que o silêncio de Deus não rompeu diante deles. Entendeu? Às vezes a pessoa, ele faz uma oração que ele nunca vai ter a resposta daquela oração. Por que não vai ter a resposta? Porque a oração não foi ouvida pelo Senhor. Entendeu? A mão de Deus, ela não está encolhida para não poder salvar. Nem o ouvido de Deus está agravado, quer dizer, tapado, para não poder ouvir. Mas aqui a Bíblia está dizendo, as vossas iniquidades, as vossas iniquidades fazem divisão. O que é divisão? Divisão é a separação. Quer dizer, que a iniquidade, o erro de uma pessoa, ele faz divisão entre ele e Deus. O pecado, a desobediência, ela nos divide, ela nos separa. Divisão é separação. Ela separa a pessoa de Deus. Entendeu? E aqui a palavra está dizendo que o pecado, ele encobre o rosto da pessoa, para que Deus não o ouça, para que Deus não o veja. E aqui você pode ver o que causa o pecado na vida de uma pessoa. O pecado, ele separa as pessoas de Deus. O pecado encobre o rosto da pessoa para que Deus não o ouça,
para que Deus não o veja. Por esse motivo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Entendeu? A Bíblia nos fala de um rei chamado Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Logo no começo do seu governo, a Bíblia diz que Deus era com ele. Entendeu? O rei Saul, ele teve sucesso no começo do seu governo. Ele conquistou. Entendeu? Ele teve vitória. No começo do seu governo, Deus era com ele. E Deus lhe abençoou. E Deus derrubou os seus inimigos diante dele. Logo no começo do seu governo. O rei Saul começou bem. Começou fazendo a coisa certa. Começou guardando a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Mas em determinado tempo do seu governo, Saul por 2 vezes desobedeceu a Deus. Por 2 vezes. A primeira vez foi que o profeta Samuel disse para Saul: daqui a 7 dias eu virei para oferecer o sacrifício ao Senhor. O rei Saul estava com um exército preparado para ir à guerra contra os filisteus na época. Os filisteus eram um povo inimigo. Mas o rei Saul recebeu uma determinação do profeta Samuel, que era o homem de Deus. Olha, tu não faça nada antes de eu chegar. Aí passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4, 5, 6. E chegou o 7º dia, que o profeta de Deus havia marcado com o rei Saul de vir oferecer o sacrifício ao Senhor. Saul não poderia ir à batalha, ir à guerra, antes que o profeta chegasse para oferecer o sacrifício ao Senhor. Só que Saul se apressou, né? E o profeta não chegou no dia e na hora marcada. O rei Saul se apressou e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Isso não competia a ele fazer. Ele não tinha autorização de Deus e nem do profeta Samuel para oferecer o sacrifício. Entendeu? Mas ele ofereceu. E quando ele terminou de oferecer o sacrifício ao Senhor, que não era de competência dele, entendeu? O profeta Samuel chega. E o profeta Samuel pergunta para o rei Saul o que ele tinha feito. E aí ele disse: como o povo estava se espalhando, eu fiquei com medo dos inimigos avançar e nos derrotar. Então eu me apressei e ofereci o holocausto ao Senhor, o sacrifício. O profeta Samuel, o homem de Deus, disse: fizeste uma loucura. Tu fostes um louco. Hoje, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Olha a bênção que o rei Saul perdeu naquele momento por ser apressado. Entendeu? A pressa, ela é inimiga da perfeição.
precisa ter pressa no momento desse. Você está precisando de uma resposta de Deus para algo que você tem em mente fazer? Você está precisando de uma resposta de Deus para uma coisa importante que vai acontecer na tua vida? Uma coisa que é bom para você, que é bom para a sua família? Mas não seja apressado. Espere no Senhor. Espere o sinal de Deus. Espere a determinação do Senhor. Não seja apressado. A resposta vai vir. Deus vai te orientar como deve ser feito. Está entendendo? Saul se apressou e fez algo que ele teve a reprovação de Deus. Quer dizer, não foi aceito. Que apesar de que para os olhos do rei, ele fez uma coisa certa. Para os olhos do rei, ele não cometeu nenhum erro. Ele estava com toda a razão. Mas aos olhos de Deus, ele errou. Está entendendo? Por que ele errou? Porque não competia a ele oferecer o sacrifício ao Senhor, mas sim um sacerdote, o profeta Samuel. Então ele fez algo que Deus não aprovou, que Deus não aceitou. E naquele momento que ele cometeu aquele erro, ele perdeu uma grande bênção que nunca mais ele iria receber. Esse foi o primeiro erro de Saul. O segundo erro de Saul foi que Deus, através do profeta Samuel, falou com ele que era para ele reunir o exército e destruir os amalequitas. Os amalequitas eram um povo inimigo do povo de Deus. E agora Deus decide destruir esse povo. Entendeu? E Deus, através do profeta, Deus fala para o rei Saul: reúne o exército e destrua os amalequitas. Mas destrua tudo: homens, mulheres, crianças, animais. Não poupe ninguém. Aí Saul reuniu o exército e foi para a guerra. E fez, destruiu os homens, destruiu as mulheres, matou as crianças, como Deus havia ordenado. Mas quando chegou a hora de matar os animais, que eram em número muito grande, milhares de cabeça, o povo pediu a Saul, ao rei Saul, que não matasse os animais, mas que trouxesse os animais para oferecer ao Senhor. Mas Deus não pediu nada para Saul. Deus não pediu que Saul trouxesse uma oferta para ele. Deus não ordenou que Saul trouxesse os animais para oferecer a ele. O que Deus mandou o rei Saul fazer foi destruir tudo, não poupar nada. Mas Saul, o rei Saul, desobedeceu a ordem de Deus. Esse foi o segundo erro que ele cometeu no seu reinado. E esse segundo erro que ele cometeu, quer dizer, Deus ainda falou com Saul uma vez. Deus ainda falou com Saul 2 vezes. Quer dizer, Saul errou a primeira vez e Deus lhe deu a segunda chance. E Deus lhe deu a segunda oportunidade para que dessa vez ele não errasse, para que dessa vez ele fizesse direito. Porque o erro é humano, todos nós erramos, mas a burrice é a gente permanecer no erro.
Aí é burrice, porque Deus, ele nos perdoa. Deus, ele nos dá a oportunidade para a gente levantar, para a gente se reerguer. Mas Deus não é brinquedo. Deus, ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Se nós insistirmos em praticar o pecado, nós vamos sofrer as consequências da nossa desobediência, da dureza de nosso coração. Deus deu a segunda oportunidade para Saul. E dessa vez era para ele acertar. E dessa vez era para ele não errar. Mas Saul, o rei de Israel, errou pela segunda vez. Entendeu? E o profeta Samuel estava orando, e Deus falou com o profeta e disse assim: eu me arrependo. Já foi Deus falando. Eu me arrependo de ter escolhido Saul para ser o rei do meu povo. Porque ele depressa se desviou dos meus caminhos. Ele não guardou as minhas palavras. E o profeta ficou triste quando ouviu Deus falar assim. Saul estava sendo rejeitado pelo Senhor, para que não fosse mais rei. O profeta ficou triste com o que Deus falou. O profeta não dormiu, ficou a noite toda em oração. Quando foi de manhã cedo, o profeta foi ao encontro de Saul. O rei Saul vinha da guerra. Ele vinha muito feliz, porque ele tinha tido vitória. Ele tinha destruído os inimigos. Mas ele vinha trazendo muitos animais. Deus não pediu animais para Saul. Saul fez aquilo por conta própria. O rei Saul deixou de ouvir Deus para ouvir o povo. Quantas pessoas hoje não deixam de ouvir Deus? Quantos maridos não deixam de ouvir Deus para ouvir a mulher? Quantas mulheres não deixam de ouvir Deus para ouvir o marido? Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, para ouvir a voz da mulher? O mais importante é a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, porque a gente ganha muita coisa, a gente recebe muita coisa. Olha, deixa eu te contar aqui uma bênção, para você saber como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Eu precisava ontem pagar uma prestação de um terreno que eu comprei para a construção da minha casa própria. A prestação é R$250. Já estava com 3 dias de atraso. Eu não tinha. Eu tinha R$100 no bolso. Quando eu saí aqui de casa, para mim ir para a rua com a minha bicicleta de som, eu pedi a Deus e disse: Senhor, me ajude. Eu preciso pagar essa prestação hoje. Eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho aqui, Senhor, é R$100. E a prestação é R$250. E eu fui para a rua. Lá eu vendo din-din, vendo máscara, vendo bolacha, esperando o nosso irmão Carlos do Vale chegar, que ele chega meio-dia para a gente gravar a segunda live. E eu fiquei lá. Quando de repente para uma moto. Uma senhora para a moto, o sinal está fechado. E ela bate com a mão para mim. E eu vou até ela. E ela, com a mão fechada, ela coloca algo na minha mão. E eu seguro. E digo para ela assim: Deus te abençoe, minha irmã. Quando eu olho, é R$100 de oferta que ela estava entregando. Eu digo: glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado. O Senhor é maravilhoso. Depois veio um senhor e ele entregou uma nota bem embrulhadinha. Ele enrolou, ele
aquela nota e entregou ela bem embrulhadinha na minha mão. Com a mão fechada, ele entrega na minha mão. E eu olho, é R$ 50 de oferta. Já tenho dinheiro para pagar a prestação, né? Mas Deus foi mais além. Aí Deus traz uma outra pessoa, uma senhora que estava do outro lado da avenida, atravessa e diz para mim: eu vou deixar aqui uma oferta para ajudar a igreja. Aí deixou mais R$ 10. Aí depois vem um cidadão, aí entrega uma oferta. Aqui, pastor, uma oferta para a igreja. R$ 5. De forma que, com poucos minutos, entrou ali R$ 171. Eu só precisava de 150. Deus deu R$ 21 a mais do que aquilo que eu precisava. Vocês estão entendendo? Quando a gente está na presença de Deus, Deus ouve a gente. Quer dizer, Deus me ouviu quando eu orei. Deus me ouviu quando eu saí da minha casa e disse para Ele assim: Senhor, me ajude. Eu preciso pagar essa prestação hoje, Senhor. Eu não tenho. Mas o Senhor pode me dar. Então o Senhor operou esse milagre ontem pela manhã, nas ruas da cidade. Vocês estão entendendo? Deus, Ele opera milagre. Ele resolve problema. Mas quando a gente anda certo, quando a gente anda direito, quando a gente obedece a sua palavra, Deus tem prazer de nos ajudar. Então o profeta foi ao encontro de Saul. Saul vinha da guerra. Ele teve vitória contra os seus inimigos. Mas o que o rei Saul não sabia é que ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Deus não queria mais que ele fosse rei da nação de Israel. No momento que o rei Saul deixou de matar os animais para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do povo, melhor dizendo, e deixar Deus de lado, a partir daquele momento, Deus o rejeita. Entendeu? Deus o rejeita. O céu se fecha para Saul. A partir daquele momento, Deus ia falar a última vez com Saul. Mas a palavra que Deus ia falar com ele não era para ele ser abençoado. Deus não ia dizer para Saul: eu estou contigo, Saul. Deus não ia falar para Saul que iria lhe abençoar. Entendeu? A palavra que Deus ia falar com Saul era essa: eu te rejeitei para que tu não seja mais rei. Quando o profeta encontrou com o rei Saul, que vinha da guerra, quando o rei Saul viu o profeta de Deus, ele falou em voz alta, dizendo: executei a palavra do Senhor. Mentira, Saul. Você não executou a palavra do Senhor. Aí quando ele disse para o profeta: eu executei a palavra do Senhor, aí o profeta disse: mas que barulho de animais eu ouço nos meus ouvidos. Então o rei Saul disse: o povo poupou o melhor das ovelhas, o melhor dos animais, para trazer ao Senhor. Entendeu? Então o profeta de Deus disse: espera, Saul, que eu tenho uma palavra de Deus para você. E o rei Saul disse: fala. Aí então Deus usa o profeta e diz: eu te levantei, aos teus olhos tu era pequeno, e eu te levantei e te tornei rei de uma grande nação. Mas você desobedeceu a minha palavra. Aí o rei Saul disse: não, eu não desobedeci. Eu matei todos os homens, mulheres e crianças. Mas os animais, Saul, Deus mandou você trazer animal?
Deus mandou você trazer ovelha, gado, camelos, jumento. Deus mandou você trazer? Não, Deus mandou você destruir tudo. Mas Saul deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo. Esse é o problema de muita gente. Deus, ele fala conosco. Mas depois da voz de Deus, tem outras vozes que também falam com a gente. Entendeu? E às vezes tem pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus, deixam a voz de Deus de lado, para ouvir a voz do marido, da esposa, do filho, do patrão, da patroa, do pai, da mãe, do irmão. Quando o mais importante é a gente ouvir a voz de Deus. A partir daquele momento, Deus nunca mais falou com Saul. Está entendendo? Nunca mais. A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio com Saul até a morte dele. O céu se tornou como bronze para Saul. Saul orava, mas Deus não ouvia. Saul orava, mas Deus não lhe respondia. Está entendendo? É o que diz aqui em Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida, para não poder salvar. Nem os ouvidos dele estão agravados para não poder ouvir. Mas quando uma pessoa começa a fazer coisa errada, quando uma pessoa está dentro da igreja, tem uma Bíblia na mão, lê a Bíblia, ouve a palavra de Deus, mas vive no pecado, vive fazendo coisa errada, mesmo sendo conhecedor da verdade, a partir desse momento, Deus não ouve mais essa pessoa. A partir desse momento, o céu fica como bronze, igual aconteceu com Saul. Deus falou com Saul algumas vezes. Aqui nessa passagem que lemos, segundo eu expliquei para vocês, está lá em Samuel, Deus falou umas 3 a 4 vezes com Saul. Mas agora, Deus não falou mais. Deus ficou em silêncio com Saul. Quando Saul precisava ouvir a voz de Deus, ele não ouviu mais. Quando Saul precisava da ajuda de Deus, ele não teve mais a ajuda de Deus. Quando o rei Saul precisou do socorro de Deus, Deus não socorreu ele. Deus deixou ele morrer nas mãos dos seus inimigos. Deus permitiu que os inimigos tivessem vitória contra Saul e contra o povo de Israel. Saul, a partir desse momento, só teve derrota na sua vida. Nunca mais Saul teve uma vitória. Nunca mais Saul conquistou nada. Está entendendo o que faz o pecado? O que causa o pecado na vida de um homem? Quando ele não reconhece que errou, quando ele não pede o perdão de Deus. Entendeu? A Bíblia também nos fala de outro caso. Entendeu? Que Deus desamparou o seu povo. Está lá em Josué capítulo 7. Que a Bíblia diz que o povo de Israel foram guerrear contra uma cidade chamada Ai. Uma cidade que tinha 12.000 habitantes. E que Josué reuniu uns 3.000 homens de guerra para destruir essa cidade. Porque Deus havia entregado todas as terras naquela época nas mãos do povo de Israel. Eles iriam conquistar essas nações e as suas terras seriam herança para o povo de Deus.
A cidade de Ai era uma cidade pacata, um povo quieto. E quando os homens foram espiar a cidade, que trouxeram o relatório para Josué, eles disseram: não precisa desperdiçar todos os homens de guerra, porque a cidade é pequena, e o povo é um povo pacato, um povo quieto. Nós não vamos ter dificuldade de derrotar essa cidade, de conquistar essas terras. Não desperdice todos os homens. Então Josué mandou apenas uns 3.000 guerreiros. E eles foram derrotados. E eles foram derrotados diante de uma pequena cidade. Eles deram as costas e fugiram. Agora, por causa de quê? Por que que Deus não foi? Por que que Deus não ouviu Josué? Por que que Deus não deu vitória ao seu povo contra essa cidade? Por causa do pecado. Porque um homem chamado Acã pegou no ilícito, quer dizer, pegou naquilo que Deus havia dito para não pegar, tocou naquilo que Deus havia dito para não tocar, levou para sua casa aquilo que Deus havia dito: não leve. E por causa do pecado de um homem, Deus desamparou uma nação toda. Deus permitiu vir a derrota sobre o seu povo, por causa do pecado de um homem. Uma só pessoa peca, mas ele gera um problemão para muitas outras pessoas. Está entendendo? Josué colocou a cabeça entre as pernas e perguntou para Deus por quê. Por que que Deus permitiu a derrota do seu povo? Por que que Deus permitiu o povo perder a batalha? Aí Deus falou que havia pecado no meio da congregação. Alguém errou, alguém pecou. E esse alguém precisava ser tirado. Naquela época, o perdão de Deus era dado através da morte. A pessoa que pecasse, ele morreria fisicamente. Mas não só ele era morto, como a congregação reunia toda a descendência dele. Mulher, filhos, parentes, reuniam todo mundo, colocavam num montão ali, uma roda, e a congregação apedrejava. Entendeu? Era assim que era feito no passado. Era olho por olho, dente por dente. Quem pecava tinha que morrer fisicamente. Está entendendo? E assim aconteceu. Acã e toda a descendência dele foram colocados numa roda, no meio da congregação, e todos pegaram pedras e os apedrejaram. E todos foram mortos, apedrejados. Quando Acã e toda a descendência dele foi morta, o pecado foi tirado do meio da congregação. E aí Josué teve vitória. E aí Josué foi guerrear contra a mesma cidade que ele tinha sido derrotado. Mas dessa vez, eles tiveram vitória. Dessa vez, eles conquistaram aquela cidade. Porque o pecado não existia mais. Porque o pecado tinha sido tirado. Está entendendo, meu irmão? Não é bom a gente conservar coisa errada na vida da gente. Às vezes a gente acha que pecado é só adulterar, é só matar, é só roubar, é só prostituir. Mas não é só isso que é pecado. Se você guarda ressentimento dentro de você, você está pecando. Se você guarda mágoa dentro de você, isso é pecado. Se você mente,
isso é pecado. Se você tem alguém lá onde você mora que você não gosta dessa pessoa, você tem raiva dessa pessoa, isso é pecado. Entendeu? Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe apenas pecado. Está entendendo? Então aqui, vocês viram, ouviram o que gera o pecado. O que causa o pecado na vida de um ser humano. Ele traz dor, sofrimento, perdas para a vida das pessoas. Está entendendo? Eu poderia citar outros nomes, como o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, Deus silenciou com ele. Deus não falava mais com o sacerdote. Por causa de quê? Qual foi o pecado dele? Ele não adulterou, ele não prostituiu, ele não matou, ele não roubou, ele não falava mal da vida alheia. Mas qual foi o pecado de Eli? Por que que Deus não falava mais com ele? Por que que o sacerdote Eli já fazia algum tempo que não ouvia mais a voz de Deus? Por causa dos seus filhos. Os seus filhos entravam na casa de Deus e pegavam o melhor do sacrifício que os sacerdotes ofereciam. Entendeu? Ele profanava o altar de Deus. E falaram para Eli, o sacerdote, disseram para ele: olha ali, os teus filhos estão fazendo coisas erradas na casa de Deus. Mas Eli não ligou. Eli deixou as coisas acontecer. Ele não disciplinou, não corrigiu seus filhos. Ele não chamou a atenção dos filhos. E isso fez com que Deus o desamparasse. Porque ele honrou mais os seus filhos do que propriamente Deus. Ora, se você tem a sua casa, o seu dinheiro como mais importante, e você coloca Deus de lado, para você o mais importante é o que você tem, não sabendo você que isso não é nada, e que você vai morrer e não vai levar nada, e que nada do que você tem pode te salvar. Você pode ajuntar todo o dinheiro que você tem, mas isso não pode te salvar. Você pode ajuntar todos os bens que você possui, mas isso não pode te salvar. Está entendendo? Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Eli, ele fez diferente. Ele colocou os seus filhos em primeiro lugar. Ele deixou os filhos fazerem coisas erradas na casa de Deus. Por isso Deus não falava mais com Eli. Eli não tinha mais visões. Eli estava no silêncio de Deus, e o silêncio de Deus não se rompeu para Eli. Deus não falou mais com ele. Deus falou com uma criança de 12 anos, que era Samuel, porque Deus não queria mais falar com Eli. Deus não tinha mais negócio com Eli. Deus não tinha mais compromisso com Eli. Porque Eli, o sacerdote do Senhor, deixou de honrar Deus para honrar os filhos. Entendeu? E a Bíblia diz que aqueles que honram a Deus, pelo Senhor também serão honrados. Mas aqueles que deixam o Senhor também o deixará. Está entendendo? A minha família é importante. Minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, todos são especiais para mim. Eu amo todos. Todos são importantes para mim. Mas não tem nessa vida, não tem, não existe e não existirá uma coisa que é mais importante do que Deus. Porque é Deus que me dá a vida, é Deus que me salva,
É Deus que me guarda, é Deus que me protege. Aí, para mais de 210 mil pessoas já morreram no nosso país da coronavírus. Mas eu e a minha casa estamos seguros. Graças a Deus, ninguém na minha casa foi infectado. Graças a Deus, a minha família está bem. Meus irmãos, entendeu? Isso é Deus. 210 mil pessoas morreram. Está morrendo. Mas Deus tem nos guardado. Isso é o grande amor de Deus para conosco. Eu não posso deixar Deus de lado. Eu não posso dar mais importância a alguma coisa e deixar o meu Deus de lado. Ele é o mais importante para mim. Ele é a prioridade na minha vida. Ele ocupa o primeiro lugar na minha casa. Ele ocupa o primeiro lugar no meio da minha família. Ele é meu Deus. Ele é meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E às vezes eu fico pensando. Eu vi um cidadão ali na porta da casa lotérica pedindo esmola. Aí tem um que dá aquela moedinha, aquele troquinho que sobra. Agora eu vejo uma senhora parar perto de mim, sem eu pedir nada para ela, e ela coloca na minha mão R$ 100 de oferta. Agora o que você acha que é isso? Ei, o que você acha que é isso? Hein? Me diga. Isso não é a mão de Deus? Isso não é o poder de Deus? Eu estou aqui na minha casa, sentado, quando uma moto buzina aqui na minha porta. Era um cidadão trazendo R$ 1.000 para entregar na minha mão. Ele disse que foi Deus que mandou. Agora me diga, Deus está na minha vida ou não está? Entendeu? Você anda ganhando alguma coisa assim? As pessoas param para te dar R$ 1.000, R$ 100. Já aconteceu alguma vez de você estar andando na rua e alguém chegar e dizer, aqui, R$ 100 para você? Isso acontece, meu irmão, quando Deus está na vida da gente. Quando a gente tem crédito com Deus. Quando a gente está vivendo uma vida de santidade, uma vida de fidelidade com Deus. Quando a gente abandona o pecado para fazer a vontade de Deus. Eu abandonei tudo, eu deixei droga, eu deixei o mundo, eu deixei a prostituição, eu deixei os vícios, eu deixei tudo para seguir Deus. Para fazer a vontade dele. Olha, o meu pai morreu. E eu não tive a oportunidade nem de ver ele, nem antes nem depois. O que eu estava fazendo? A obra de Deus. Quando meu pai morreu, eu estava em Araguaína, Tocantins, fazendo a obra de Deus lá. Quando eu recebi a notícia que meu pai estava morto, eu peguei o ônibus rapidamente para ir a São Luís. Quando eu cheguei lá, meu pai já tinha sido sepultado, já fazia 4 dias. Eu não cheguei a tempo. O que eu estava fazendo? A obra de Deus. Estava fazendo a obra de Deus. A minha mãe, eu tive a oportunidade de ver ela antes e depois da morte. Mas o meu pai não. Então eu deixei tudo para fazer a obra de Deus. A vontade de Deus. Renunciei tudo para fazer a vontade de Deus. Por isso Deus tem me abençoado. Está entendendo? Mas a palavra está dizendo aqui, a mão de Deus não está encolhida.
para não poder te salvar. Nem os ouvidos dele estão tapados para não poder te ouvir. Mas o teu pecado, a tua desobediência, te separa de Deus, e impede que Deus te veja. O pecado, ele impede Deus ouvir a gente. É por esse motivo que tem gente que ora, grita, geme, mas não tem resposta. Porque o pecado está tão grande na vida dele e dela, que Deus não consegue ver ele. O pecado não deixa. O pecado não deixa Deus ouvir a gente. O pecado não deixa Deus ver a gente. Porque o pecado, ele deixa a pessoa nas trevas. Você já andou nas trevas? É difícil a gente andar nas trevas. Uma vez faltou luz aqui em Bacabal, geral, ficou tudo no escuro. E eu fui na minha bicicleta e trombei com outra bicicleta. A gente bateu junto, assim, de frente. Porque estava no escuro. Nas trevas não se vê nada. A gente se encontrou. Nós dois. Graças a Deus que eu não me machuquei, nem ele também. Mas as bicicletas se encontraram assim, frente com frente. A gente bateu de cara a cara. Pss. Ele caiu para um lado, eu caí para outro. Porque estava na escuridão, nas trevas. O pecado é trevas na vida da pessoa. Você que vive no pecado, você vive nas trevas. Você que vive praticando coisa errada, você vive na escuridão, nas trevas. E o pecado, está dizendo aqui que ele divide, ele separa as pessoas de Deus. O pecado, ele encobre o rosto, o meu rosto, o seu rosto, para que Deus não te veja, para que Deus não te ouça. Está entendendo? Por isso que a palavra diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Te arrependa, meu irmão, para que você não morra no pecado e vá para o inferno. Porque quem morre no pecado vai para o inferno, diz a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Às vezes tem a pergunta, por que Deus não me ouve? Por que Deus não responde a minha oração? A resposta está aqui, o pecado. O pecado não deixa. O pecado impede. O pecado separa. O pecado mata. O pecado leva para o inferno. Por isso que a gente tem que deixar o pecado. A gente tem que se arrepender dele. O pecado é bom. Eu nunca vi ninguém reclamar do pecado. Eu nunca vi ninguém dizer que o pecado dói. Eu nunca vi ninguém falar o pecado é ruim. Não, o pecado é bom. Só que o que não é bom é para onde o pecado leva. Aí não é bom, ele leva para o inferno. Entendeu? Porque no céu não entra pecado. Lá no céu vai entrar um povo comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Está entendendo? Jesus vem buscar um povo, uma igreja virgem, sem pecado. Uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Entendeu? Então, meu amigo e minha amiga, essa é a palavra de Deus nessa manhã aos nossos corações. Isaías 59:1. A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar. Nem os seus ouvidos estão agravados, quer dizer, tapados, para não poder te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não os ouça. Então, meu amigo, que não aconteça com você o que aconteceu com o rei Saul, o que aconteceu com Eli, o que aconteceu com os filhos de Arão, que morreram por causa do pecado. O que aconteceu com Natã, Abirão e outro companheiro dele,
que a terra se abriu e engoliu eles vivos por causa do pecado. Que não aconteça isso com você. Que não aconteça com você o que aconteceu com o rei Urias, que Deus permitiu uma lepra na testa dele, porque ele pecou. Está entendendo? Se arrependa dos seus pecados. Se você é conhecedor da palavra e vive uma vida de pecado, e você ainda está vivo, você ainda está de pé, Deus tem te dado a oportunidade para que você conserte o que está errado na tua vida e coloque a tua vida no altar, porque a melhor coisa que existe é a gente ter a vida da gente no altar de Deus, é a gente andar na presença do Senhor e sentir que Deus está com a gente. Eu sinto que Deus está comigo. Por onde eu ando, eu sinto a presença de Deus do meu lado. Enquanto eu viver uma vida na presença de Deus, em obediência, em fidelidade, Deus sempre estará comigo. Sempre vai me ajudar. E sempre vai me abençoar. Da mesma forma você. Eu quero orar por você. Já já o irmão Carlos do Vale vai me passar os nomes das pessoas que estão conosco nessa live. Mas olha, eu quero incluir nessa oração 31 pessoas que estão no meu caderno. Aqui tem pessoas de São Paulo, Vitória do Mearim, Santa Inês, aqui de Bacabal, que ligaram para mim, dizendo que queriam ajudar essa obra missionária. O nome dessas pessoas está no meu caderno. São 31 pessoas. Nós temos aqui o dono aqui da lanchonete Pizzaria Duda, aqui na Teixeira de Freitas, que o nome dele está aqui no meu caderno. Ele prometeu ajudar a obra de Deus também. Se você quer ajudar essa obra, se você sentir por Deus de ajudar essa obra, com a sua oferta, ligue para mim. O número do meu WhatsApp está aí, olha. Mande o seu áudio, mande a sua mensagem. O código aqui de Bacabal é 99. E o meu número é 981-659376. Eu quero ajudar essa obra missionária. Quero dar minha participação. Já que eu não posso ir, eu vou ajudar quem está indo. Eu vou ajudar quem está fazendo a obra de Deus. Entendeu? Você faz a sua parte. Tá aí o meu número aí, tá certo? Vamos orar, Bacabal. Vamos orar e vamos incluir você e incluir esses nomes, esses 31 nomes, no meu caderno de ouro. Vamos agora com o nosso irmão Carlos do Vale, saber quantas pessoas nos acompanham na live. Isaías Souza é o primeiro da lista. Está dizendo bom dia, pastor. Bom dia. José Raimundo. Keilon Felipe. Reinaldo, é? Inaldo Gomes. Ivani Lopes. Lenira Ferreira. Está dizendo a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Glória a Deus. Marcos Paulo do Vale, é o irmão aqui do nosso irmão Carlos do Vale. Ele está em São Luís agora nos assistindo, né? Está dizendo bom dia, bom dia. A paz do Senhor, paz do Senhor. Adriana Pereira do Nascimento. Está dizendo a paz do Senhor. Georgina Noronha. Antônia Cruz, é a mãe aqui do nosso irmão. Está dizendo bom dia. Está dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Manuel Pereira do Vale, é o pai aqui do nosso irmão, Carlos do Vale. Georgina Noronha. Está dizendo bom dia, aleluia. Glória a Deus.
Maria Benedita, companheira aqui do nosso irmão. Está dizendo paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Lenira Ferreira. Está dizendo glória a Deus. Adriana Pereira. Está dizendo glória a Deus. Lenira Ferreira. Está dizendo louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ângela Patrícia. Agamilton Macedo. Rivaldo Antônio. Cícero Filho. Carol Santos. Está dizendo muito lindo a sua pregação. Amém. Valéria Amanso está aplaudindo. Fran Vasconcelo. Estênio Luiz. Kevin Ronen. Está dizendo aleluia, Deus. Glória a Deus. Matildes Henriques. Marcos Paulo do Vale. Está dizendo amém. José Alves. Está dizendo a paz do Senhor. Cláudio Mendes. Está dizendo a paz do Senhor, glória a Deus. Rogério Silva. Está dizendo bom dia. A paz do Senhor, sempre ligado na live, né? A todos. José Alves. Está dizendo glória a Deus. Ele é de Balsas, Maranhão. Vamos orar, depois ele passa mais nomes. Deixa eu pegar aqui o caderno de ouro. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós ouvimos a Tua voz. O Senhor falou conosco nessa manhã. O Senhor quer o melhor para cada um de nós. O Senhor não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. O Senhor quer a salvação. Todos nós sejamos salvos. Mas isso depende de nós. Depende de cada pessoa. A salvação é individual, Senhor. Cada um que decide o que quer, se quer a vida eterna ou o castigo eterno, se quer os céus ou o inferno. Meu Deus, em nome de Jesus, eu intercedo em favor dessa família. E eu te peço um grande milagre na vida dessa pessoa. Pai Santo, em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Que haja salvação no meio dessas famílias. Que o Senhor opere um grande milagre. Meu Deus, abençoe os 31 nomes que estão no meu caderno de ouro. Pessoas que se prontificarem, ofertar e ajudar essa obra durante um ano, vão ajudar essa obra missionária. Meu Deus, abençoe a vida deles, em todas as áreas, espiritual, financeira, familiar, conjugal, física, que eles sejam abençoados. Abençoe a família do nosso irmão Carlos do Vale, a família dele de um modo geral, os que estão perto, os que estão longe. Abençoe a minha família, Senhor, os que estão perto, os que estão longe. Abençoe os moradores aqui da Arthur Azevedo, a rua que eu moro, os vizinhos da direita e da esquerda, os vizinhos da frente e da retaguarda. Abençoe, meu Deus, os funcionários e proprietários aqui do posto de gasolina Arthur Azevedo. Toma em tuas mãos, ó Deus. Opera um grande milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência e abençoe cada pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Olha, gente, daqui a meia hora, essa mensagem que está no Facebook, ela vai direto para o YouTube, viu, gente? Daqui a meia hora você pode ir lá no YouTube, que essa mensagem vai estar lá, viu? Oficial Pastor Luiz Carlos. É só acionar o canal. Oficial Pastor Luiz Carlos, viu? Daqui a meia hora, essa mensagem que está sendo pregada aqui no Facebook, daqui a meia hora ela está lá no YouTube. É só você acionar o canal
oficial Pastor Luiz Carlos, e você vai rever não só vai ouvir nem só essa mensagem que você ouviu hoje, como outras mensagens que são pregadas nas ruas da cidade, tá certo? E você também pode se inscrever no meu canal. Nós precisamos também pregar ao vivo pelo YouTube. Se inscreva no meu canal, Oficial Pastor Luiz Carlos, lá no YouTube. Entendeu? Nós precisamos da sua assinatura lá, tá certo? Em nome de Jesus, ajude nessa obra. Tem mais nomes aí, irmão? Simão Bacabal. Glória a Deus. Clebson Vieira. Kevin Ronen. Tiago Souza. Lola Machado. Glória a Deus. Fátima Araújo. Andrelisa Santos. Jequié de São Paulo. Amém. Glória a Deus. Francisco Lima. São Mateus, Maranhão. Glória a Deus. Amauri Machado. Miranda do Norte. Deus abençoe. Cleia Cunha. Matildes Henrique. De Minas Gerais. Aleluia, né? Cleiton Moraes. José Alves. De Balsas, Maranhão. Glória a Deus. Agneudo Siqueira. Brauli Juscelio. Isaías Souza. José Raimundo. De Nova Olinda, Maranhão. Márcio Alexandre. De São Luís. Júnior Faquinha. Sejão Barroso. Roberto Sampaio. Jackson Kedson. Ameixas, Pernambuco. Deus abençoe, né? Glória a Deus. Wilson Alves. Ângela Patrícia. De São Luís. Hilton César. De São Luís. É isso aí. Olha, gente, amanhã, quarta-feira, nós temos culto na nossa igreja sede regional, culto da família, a partir das 7h30 da noite, você é o nosso convidado. Igreja Evangélica de Jesus, lugar da bênção, Humberto de Campo, próximo à Praça Bom Pastor, tá certo? E hoje, terça-feira, nós temos culto nas nossas duas filiais. No povoado Mata Fome, o pastor Carlos Alberto, missionária Rosélia, vão estar lá hoje à noite, 7h30 da noite, ali no povoado Mata Fome, na nossa igreja, para a glória de Deus. E na Vila Coelho Dias, hoje temos culto lá na Vila Coelho Dias, a partir das 7h30, com o pastor Diego, que é meu genro, e a missionária Michele, que é minha filha, pastor Jonas e a sua esposa, pastora Carol. A nossa igreja na Vila Coelho Dias fica na rua São José, número 33, e hoje, 7h30 da noite, tem culto. Logo mais, lá para meio-dia, nós estaremos gravando a nossa segunda live. Gente, eu, pastor Luiz Carlos, juntamente com o nosso irmão Carlos do Vale, entrou mais gente aí? De Brasília. Regina Lacerda. Desejamos a você uma ótima terça-feira. Mais gente aí? Naziano Rodrigues. Sempre compartilhando as nossas lives. A Regina Lacerda está dizendo a paz do Senhor, pastor. Amém. Direto de Brasília, Distrito Federal. José Sena.
Está dizendo glória a Deus. Marcos Paulo do Vale, que é o irmão aqui do nosso irmão, está em São Luís, está dizendo amém. Glória a Deus. Pronto? Pronto, gente. Uma ótima terça-feira para todos, uma ótima semana. Deus te abençoe, abençoe tua casa, teu trabalho, tua família. Que esse dia seja um dia de vitória para nós, de bênção. Fiquem todos na paz de Deus e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Amém? O Marcos Paulo do Vale, que está em São Luís, está desejando um dia abençoado para todos. Diga amém. O Naziano Rodrigues está dizendo amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém.